Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje eu quero falar dessa obra aqui, ó, Torgal, volume 2, pela editora Pipoca e Nanquim, que traz as histórias entre 1984 e 1990 do personagem. Quadrinho franco-belga, já tem resenha do primeiro volume aqui no canal e agora tô fazendo a resenha do segundo. Aquele capricho do PN, né, aquela... quase um ônibus, né? Pode dizer-se que é meio ônibus e trazendo aquele capricho lindo que só o PN sabe trazer pra gente. Olha aí, a guarda, a lombada, né? Muito bonito, mesmo padrão. O que a gente tem nessa história aqui? A gente tem um volume aqui que dá sequência no primeiro, né? Trazendo as histórias O Arqueiro, O Reino de Quá, Os Olhos de Tanatlok, A Cidade do Deus Perdido, Entre Terra e Luz, Arícia, Senhor das Montanhas, Loba e Extras. Histórias essas que eu quero estar aqui falando com vocês, uma breve resenha de cada uma delas, naquele padrão que a gente gosta, tá? Vai ser um vídeo meio longo, mas eu vou falar tudo sobre esse quadrinho, inclusive as minhas impressões. Então vai ser um vídeo que vai ter spoilers, tá? No momento que eu for começar a dar spoiler, eu vou falar pra você. E aí, se você não quer spoiler, você pode se retirar do vídeo e voltar depois se você quiser ver a resenha. Tá? Nesse primeiro momento, vamos falar sem história. Traz aqui, sem spoiler, né? Traz aqui, então, uma história onde é apresentado alguns personagens importantes aqui pro Torgal. A arte espetacular, galera, não tenho o que falar. A pegada meio de Conan, né? Muito legal. E a gente tem aqui várias histórias aqui envolvendo aqui o Torgal e o passado dele. Então a gente tem aqui muita coisa que fala sobre o Torgal em si e o filho dele, o Jorlan, que tem alguns poderes, né? Então aqui você passa aqui por uma história, um arco longo aqui, onde o Torgal embarca numa aventura aí para tentar tirar aí um tirano do poder de uma nação. E aí a gente tem até barcos voadores, coisas nesse sentido. E a gente tem uma evolução muito legal aqui dos personagens, tá? Vale a pena citar isso daqui. Também tem histórias aqui que trata da infância, tanto do Torgal quanto da Arícia, que é a esposa do Torgal. Também muito bacana, muito legal as histórias, tá? Então a gente trafega aí por diversas situações entre a atual circunstância do Torgal e o passado dele. A gente começa a entender um pouco como foi a infância dele e da esposa dele. Bem bacana, inclusive tendo uma história onde existe viagem no tempo e outra história onde a esposa dele acaba dando à luz ali umas circunstâncias bem exóticas. Então, basicamente a resenha é essa. A arte é espetacular, tem bastante extra, vale a pena. Agora eu vou começar a falar com spoilers dessas histórias, tá? Então, se você não quer spoiler, esse é o momento para você sair, voltar mais tarde, porque agora nós vamos falar de cada uma das histórias, uma a uma, com spoilers, tá? Então vamos lá. Na primeira história, chamada Arqueiros, a gente tem o Torgal aqui, ele em uma aventura onde ele vai participar aí. Ele, na verdade, ele saiu da ilha onde ele estava com a sua família, acabou parando aí nessa ilha onde vai ter um torneio de arco e flecha, e ele vai acabar participando deste torneio de arco e flecha. E aqui ele conhece a Cris de Valnor, que é uma viking aqui muito ambiciosa, faz de tudo por dinheiro, e ela vai participar deste campeonato para conseguir ganhar um prêmio em ouro. E o Torgal quer participar desse campeonato para conseguir uma embarcação e ir embora. Sempre o Torgal muito simples, né? Não liga muito para dinheiro. Ele tem como aliado aqui um ferreiro que tem uma perna de pau e o seu aprendiz, um jovem que vai acompanhar ele por quase todo o volume aqui. Então, nessa briga aqui, ele acaba, para ele ganhar aí esse torneio, ele acaba enfrentando essa crise que não mede esforços para conseguir ganhar. Então, o Torgal desafia ela e devido a isso ela fica em uma rusga, né, com ele ali, fica muito sentida
e acaba ali pondo ele em diversas encrencas durante esse volume, certo? Então, essa primeira história trata disso, certo? Bom, seguindo, segunda história, olha só a arte que linda. A gente tem como segunda história o reino de Quá. Bom, o que seria o reino de Quá? É uma história aqui onde a Cris, que ele acabou de conhecer, bota ele numa jornada para conseguir tirar ali do poder um tirano neste tal de reino de Quá. Como ela faz isso? Ela sequestra o filho do Torgal e faz com que ele embarque nessa viagem. Aqui começa a aparecer algumas coisas bem legais, tá? A gente começa a entender um pouco mais sobre o passado do Torgal. A gente vê umas embarcações que são movidas por meio de balões, elas funcionam no ar. E a gente conhece aqui alguns personagens que têm a ver com o passado do Torgal. Então a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento sobre o passado do Torgal. Esse tirano aí em questão, que ele tem que tirar do poder, ele é um cidadão que causa muita carneficina e está oprimindo muito povo, e aí devido a isso existe uma outra nação que quer tirar ele do poder, uma nação que se desvinculou ali da onde ele estava, com um sábio ali que controla essa nação, e aí contratou essa Cris, né, para fazer com que fosse feito essa morte, né? Eles querem na verdade a morte desse tirano ali. Bom, eles partem para esse reino e o Jorlan fica ali, numa cidade no meio do deserto, junto com o senhorzinho lá, ferreiro da perna de pau, e partem o Torgal e mais 4 pessoas para essa ilha aí, onde está esse reino de Quá. Então a história funciona assim, essa parte da história. Aqui temos uma sequência, os olhos de Tanalok. Esses olhos de Tanalok ainda é sequência da história, é tudo parte de um arco só, tá? A gente tem aqui o caminhar do Torgal ali nesse local, que é uma floresta acirrada ali, para chegar até o templo onde está essa pessoa que ele tem que destronar. E a gente tem também uma parte da história aqui que narra o Jorlan aqui, entendendo um pouco mais sobre os poderes que ele herdou aí do Torgal, sendo que o ancião ali do local onde ele está começa a ensinar ele sobre algumas coisas, e aí a gente entende que esses poderes veio aí dessa civilização que trouxe o Torgal para cá. E a gente também começa a entender que no reino de Quá, quem é o regente daquele reino é exatamente o pai do Torgal. Então é bem legal aqui essa história também, tá? Na sequência a gente tem uma outra história chamada A Cidade do Deus Perdido, que é onde o Torgal ele finalmente se infiltra ali naquele reino e consegue chegar ali até o rei dali, né? E aí ele tem que lidar com isso, né? Esse rei que promove sacrifícios ali, em contrapartida a gente vê toda uma articulação pro filho do Torgal se tornar um novo rei ali do local onde ele está, da cidade onde ele está, devido aos poderes dele. E aí o Torgal tem que enfrentar o seu pai ali, que tem estátuas da mãe do Torgal para todo lado, ele que sente muita falta. E aí a gente tem essa luta entre o Torgal e o pai dele, que está meio surtado, que resulta na morte do pai dele. E devido a uma feitiço ali do pai dele, vamos falar assim, a Cris de Valinor, ela acaba de Valinor, né? Ela acaba ficando velha, né? Ficando muito velha. Bom, ela volta, tem o ouro dela e fica presa lá numa caverna com o ouro dela. E lá tem toda uma articulação onde ela volta pro filho do Torgal se tornar o chefe ali. O filho do Torgal está sendo manipulado, então ele não quer ir embora, ele vai contra o que o Torgal fala e está gerando uma série de problemas. E tem algumas pessoas ali que estão querendo manipular este filho do Torgal para reinar por trás dele, já que ele é uma criança e é fácil de ser manipulado.
bota o Torgal e o restante da família e amigos em uma situação de vida ou morte, mas o Jolan acaba entrando em ação, fazendo uso de alguns poderes dele e conseguindo ajudar o Torgal. Inclusive a Cris, que estava velha, e por meio dos poderes do Torgal, ela voltou a ser jovem de novo, e ela, muito avarenta, pega o ouro, o filho do Torgal, como refém, e começa a ir embora para levar esse ouro embora. No caminho, o Torgal consegue escapar da armadilha onde ele estava, com a ajuda de alguns moradores ali do local, e acaba salvando o filho dele e indo embora daquela ilha. Então, funciona assim, essa história acaba aqui, este arco. Tá? Bom, na sequência a gente tem uma história chamada Arícia, onde a gente vê aqui a mulher do Torgal novinha aqui numa empreitada atrás da mãe dela, sendo enganada por alguns elfos, quase morrendo e sendo salva pelo Torgal. Uma historinha bem curta, bem rápida. A primeira neve também é uma outra história da infância deles, onde a gente tem o passado do Torgal, ele tendo ali que enfrentar uma dura, vamos falar assim, uma dura preconceito da própria tribo, já que ele não nasceu ali do viking, né? Ele caiu aí, foi encontrado pelo antigo chefe, e aí o novo chefe, esse antigo chefe morre, ele é protegido desse antigo chefe, e o novo não aceita ele como viking e começa a maltratá-lo, e a filha desse novo chefe quer porque quer ficar com ele, ele participa ali de umas situações bem complicadas. Aqui, Lágrimas de Tijaxi, acho que é assim que pronuncia, é um deus que resolve sair ali de Valhalla e conhecer os humanos, tentar fazer uso das forças dele para ser admirado, e a Arícia acaba participando dessa história aí com esse deus que estava cego e recupera a visão devido à ajuda da Arícia. Temos numa última história aqui, uma história aqui chamada O Senhor das Montanhas, onde Torgal está ali caminhando, ele se livra de um deslizamento e vai parar numa caverna, numa espécie de casebre aqui, onde ele encontra alguém ali, e por causa de um anel de Ouroboros, ele acaba voltando no tempo. A gente entende que esse anel tem um poder, e essa história tem um loop temporal, onde ele e um amigo que ele encontrou, eles começam a ir voltar no passado, presente, e tem um loop temporal bem bacana. Esse amigo fica lá no passado para conhecer uma mulher que morre, transforma esse amigo num tirano no futuro. Bem confuso, mas você entendendo é mais fácil de compreender. E essa é uma história onde fica indo e vindo, passado, presente, bem legal, onde o passado influencia o presente. A gente tem uma última história aqui chamada Loba. É uma história onde o Torgal está voltando aí para a cidade dele ali, e no caminho ele acaba topando aí com um viking que quer ser um novo rei ali dos vikings, né? E ele acaba tendo que negar ali, acompanhar esse viking ali numa empreitada de saqueamento aí contra outra nação. Isso faz com que esse viking fique muito bravo e comece a perseguir o Torgal, que está no caminho de volta para casa. Mal sabe ele que a cidade dele foi toda tomada por esse cara, e a Arícia está grávida ali, quase dando à luz, e aí o Torgal parte em ajuda, e a Arícia acaba tendo que se esconder dentro de uma toca com uma loba, e tem sua filha ali. Então daí vem o nome Loba, e o Torgal ajuda aí recuperar a Arícia e a filha dele. Essa é a última história do encadernado. Na sequência a gente tem vários extras, tá? Aqui bem bacana, você conhece os bastidores, muito sobre os autores, sobre como foi escrita as histórias, e tem uma mini historinha aqui que é bem legal, que é como se o Torgal fosse protagonista de filmes e a Broadway aí estando zoada para ele. É bem legal, a historinha de 4 páginas. Muito legal esse volume. Para quem leu o primeiro, é obrigatório, não tenho o que dizer. A história é muito boa,
segue a história muito legal. Para quem não leu, quer começar por aqui, até dá, vai ficar meio sem saber uma coisa ou outra, mas assistindo uma resenha aí você consegue entender facilmente o que aconteceu. Aqui no canal tem resenha completa do primeiro volume. Aqui a gente vê uma evolução artística aqui muito grande do Rosinski, né? Fica espetacular, a gente vê variações de cenário, florestas, cidades, pirâmides, roupas cerimoniais, vários animais diferentes, muito legal. Tá? Na edição do Pipoca e Nanquim tá um luxo, tá muito boa essa edição, né? Para quem gosta de encadernado bonito na estante e que depois a coleção completa vai chamar a atenção, essa daqui é a coleção, né? Vale muito a pena. Como pontos positivos, é um dos melhores ciclos da série, até onde eu pesquisei. Aqui se desenvolve a Cris de Valnor, que é uma personagem aí que vai se tornar presente nas histórias do Torgal. O papel do Jolan, né? Como a Arícia aqui tem uma maior profundidade, trabalha mais os personagens, e a gente vê a evolução da arte, né? É muito legal. Como eu leio esse tipo de volume na mesa ou no suporte para leitura, eu não acho incômodo, mas é um livro pesado, pode desagradar quem gosta de ler somente segurando o livro, tá? Mas nada que uma mesa ou algo assim não resolva, um descanso e por aí vai, né? Os elementos narrativos é muito legal e como veredito eu posso dizer que esse volume 2 aqui, ele não é apenas uma continuação, é um momento em que a história escala muito aqui, né? Você vê que está caminhando para algo grandioso aqui a história, né? Então, você tem uma expansão do mundo, você tem o Jorlan se tornando uma peça essencial para a história, né? Você tem um novo protagonista, dois novos protagonistas que são apresentados, né? Que é a Cris e a filha do Torgal que nasce, então bem legal. É uma trama que mistura vikings, para quem gosta de coisas vikings é bem bacana. Mistura drama, ficção, fantasia, viagem temporal e desenvolvimento familiar. Para mim é a nota 9,5 de 10, tá? Foi muito boa a leitura, muito legal. Não é uma leitura cansativa e valeu muito a pena ler este volume. Mas deixa aí no comentário o que você achou de Torgal, volume 2, pelo Pipoca e Nanquim. E se você ainda não leu, deixa seus comentários também, se você quer adquirir, se você não vai adquirir, quais são as suas impressões sobre as histórias. Forte abraço, falou, não esqueça de se inscrever no canal, até mais.